Uma excelente noite a todos. Mais uma vez é um privilégio estar com vocês nessa noite de uma live que vai ser direcionada para os motoristas, aberta para todos, mas uma linguagem mais para os motoristas. Então, você que é motorista, primeiro você que trabalhou o dia inteiro e está agora aqui nessa parte, nesse horário, participando dessa live, muito obrigado pela sua presença. Você que está agora no trabalho, no horário de trabalho, e parou em algum lugar para poder também estar participando dessa live, muito obrigado pela presença de vocês. Como sempre, a live para motorista é muito breve, ela é muito objetiva. Hoje eu quero começar falando especificamente sobre a nossa taxa cobrada, que é uma taxa fixa de 21%. E uma coisa muito importante que os motoristas têm que entender, que diferente dos passageiros comuns, diferente de pessoas comuns, empreendedores, que baixam o aplicativo tão somente para poder criar uma rede de usuário, você que é motorista, a taxa real que você paga é 11%. Porque 10% ela é devolvida para você nesse plano de fidelização, porque 21% é 100% do nosso lucro. De 100% do nosso lucro, nós pegamos 45% e devolvemos para vocês. Então, na ponta da caneta, a taxa real que vocês pagam é 11%. A gente sempre fala isso só na live de motoristas, porque para quem não é motorista, não precisa entender essa matemática, porque eles não fazem corridas. Mas vocês fazem corridas. Então, de qualquer jeito, 100% das corridas que vocês fizerem aqui na MRP Mob, sempre vocês vão receber 79% e 21% vai ficar para a empresa, só que desses 21%, nós vamos devolver quase metade de volta para vocês. No plano de fidelidade, você que é motorista, e você está aqui pela primeira vez, quando nós criamos esse aplicativo, lá atrás, em setembro, nós pensamos que, assim, além de óbvio, né, o aplicativo funcionar, isso é obrigação da empresa, esses detalhes eu nem entro. Em questão, o aplicativo tem que funcionar perfeitamente, todo aplicativo praticamente são iguais, tem que estar dentro das leis do Brasil para poder rodar. Então, tudo isso daí é algo básico que a gente não tem muito que se preocupar com isso. Mas uma coisa importante que a gente tem que olhar é que a empresa, dentro do plano de marketing que foi criado, ela entendeu que vocês são os verdadeiros donos desse mercado, então nós precisávamos pensar como motoristas, como trabalhar menos e como ganhar mais. E aí a primeira questão foi a questão da taxa, né? Porque uma taxa é realmente complicado para vocês, tem uma variação aí que chega até 45%, isso quando mostra, né? E a segunda reclamação é a questão da falta da transparência, que o valor que aparece para você é diferente do passageiro, o valor cobrado, então muitas das vezes vocês não conseguem saber qual foi a taxa real cobrada. Existe até algumas situações que já teve taxa de passar de 55%, então a questão da nossa taxa em 21%, só que desses 21%, que é 100% do nosso lucro, 45% nós devolvemos para vocês no plano de fidelização. Por que no plano de fidelização? Porque se vocês não saem de casa para trabalhar, carro quebra, qualquer coisa, vocês não ganham dinheiro, vocês só ganham dinheiro quando vocês estão na rua trabalhando. E de qualquer jeito, o trabalho de vocês é pegar passageiros e levar no destino. Enquanto você pega um passageiro pela manhã, e esse passageiro vai voltar, né, para o local que ele estava, geralmente não vai ser com o mesmo motorista. Então, sempre vocês estão pegando pessoas novas. Hoje, o nosso aplicativo dá a oportunidade de você fidelizar, porque 45% do nosso lucro nós devolvemos para vocês em 7 gerações, onde as 2 primeiras gerações vocês recebem 10% do valor real, do lucro real da corrida. Do lucro real, o aplicativo está ganhando, então, 10% primeiro e segundo nível, do terceiro até a 7ª geração, vocês recebem 5%. Então, é muito interessante isso, porque vocês sabem que vocês trabalham o dia inteiro, passam muitas pessoas pelo carro de vocês. Eu sempre uso a mesma numerologia, né? Que se vocês mandarem o link de aplicativo para as pessoas baixarem durante o trabalho de vocês, só comunicando. Então, vocês são meu passageiro, vocês entraram no meu carro, eu vou comunicar. Vou falar, baixe esse aplicativo por esse QR Code, dê preferência para usar esse aplicativo, porque nós também vamos dar preferência em atender esse aplicativo, porque ele valoriza mais a classe dos motoristas e também tem diversas vantagens para vocês que é passageiros. E aí, lógico, que alguns de vocês podem entrar em detalhes, falar sobre, né, a possibilidade de tomar rede de usuários, enfim. Mas quem não quiser entrar muito em detalhes, pode tão somente só comunicar, falar para a pessoa baixar o aplicativo, pedir para ela mandar para os amigos, para os parentes e começarem a usar. Então, é muito simples de vocês, todos os dias aí, estarem trazendo novas pessoas para o nosso aplicativo. Muito simples de vocês trazerem isso. Então, se vocês fazem isso com 30 pessoas por dia, em 30 dias vocês fidelizaram 900 clientes, que esses 900 clientes, eles já usam o aplicativo normal. Mas todas as vezes daqui para frente, todas as vezes que eles fizerem uma corrida, você vai estar ganhando aí 10% do lucro dessa corrida. E o mais interessante é porque muitos de vocês questionaram de por que dividir níveis, né? Por que não pegar esses 45% e mandar diretamente logo na primeira geração de vocês? E aí, para vocês, num coletivo, não seria interessante, porque não teria um ambiente colaborativo. Que ambiente colaborativo que é esse?
como eu recebo em níveis, então isso me dá a oportunidade de eu, primeiramente, falar para os meus amigos que são motoristas de aplicativo também, para estarem baixando através do meu link. Então, se na minha primeira geração eu tenho lá 10 motoristas, e cada um aí segue essa média de 30 pessoas por dia que eles indicam para poder baixar o aplicativo, são 300 passageiros que eu tenho por dia. E em 30 dias eu tenho 9 mil clientes fidelizados que vão fazer parte lá da minha segunda geração, que todas as vezes que eles fizerem uma corrida, eu ganho 10% da corrida. Então, 9 mil clientes fidelizados, isso é muito interessante, porque se eles fizerem, vamos colocar aí, 4 corridas, vamos colocar assim, 4 corridas durante o mês, vamos colocar aí de 11 centavos, que você ganha 11 centavos por cada corrida, a gente está falando de mais de 4 mil reais que vocês vão receber de comissionamento, que vocês não receberiam, mas que essas pessoas passaram por dentro do carro de vocês. Então, quando nós dividimos em níveis, foi exatamente por conta desse sistema colaborativo. E aí, uma coisa, antes de falar desse sistema colaborativo, eu quero falar um pouco para vocês, hoje, da quantidade de motoristas que nós temos hoje na empresa. Uma preocupação de vocês é a tarifa por quilometragem. A tarifa por quilometragem é que determina o valor da corrida. A nossa tarifa por quilometragem, ela não é fixa, porque não tem como ela ser fixa, porque cada região do Brasil, cada estado, existe uma tarifa por quilometragem diferente, principalmente em municípios que não têm muita concorrência ou que tenha muita concorrência. Então, quando não tem muita concorrência, o que as empresas locais fazem? Ela coloca uma tarifa por quilometragem alta, aonde a corrida ela sai até mais em conta para vocês, só que o passageiro não tem uma opção. Então, ou eles pagam aquele valor, ou então eles não usam. Só que em lugares que tem muita concorrência, como que a concorrência briga para trazer os passageiros? Elas brigam baixando a tarifa por quilometragem. Então, pode ver que muitas horários de vocês, do trabalho de vocês, existem corridas que elas não valem a pena. Elas não valem a pena. Tipo assim, é um desrespeito para vocês. E aí, essa tarifa por quilometragem, essa tarifa por quilometragem, ela é determinada por região, na região de vocês. E aí é uma coisa que vocês não precisam se preocupar, por quê? Porque sempre nós vamos ouvir vocês ali da localidade. Porque nossa empresa ela foi feita exatamente, e tudo isso é estratégia de marketing, para todo mundo ser sócio, todo mundo ganhar dinheiro. Mas ela foi feita sempre para poder facilitar o trabalho de vocês e fazer vocês ganharem mais dinheiro. Então, essa questão de tarifa por quilometragem, qual que é a consciência que vocês têm que ter, vocês como motoristas, donos da rede de usuários de vocês? Que não adianta a gente colocar uma tarifa alta para poder, uma viagem ficar para o passageiro, tá? Muito acima do que é o valor do concorrente, porque senão o passageiro não vai escolher o nosso aplicativo. Então, querendo ou não, vocês não conseguem aproveitar o que a gente tem a oferecer. E nem a gente pode colocar muito baixa a tarifa por quilometragem para não compensar para vocês não quererem fazer a corrida. Então, sempre a tarifa por quilometragem ela tem que ser proporcional à localidade. Para o quê? Para vocês, de qualquer jeito, como está proporcional ali, então as concorrentes também vai ser o mesmo valor por quilometragem. Então não adianta. Se você estiver na rua ali naquele dia de trabalho e estiver precisando, você vai acabar tendo que aceitar essas corridas por conta da concorrência local. O passageiro em si, quando ele fizer a comparação, ele vai ver que a gente também está no mesmo preço das concorrentes. Mas qual que é a maior vantagem para os passageiros preferirem a nossa? Porque eles também têm essa oportunidade de fidelizar uma rede de usuários, tanto com motoristas, tanto com usuários. Porque a gente sempre ganha quando alguém paga uma corrida. Mas a maior vantagem hoje nossa é ter motoristas cadastrados na nossa rede de usuário. Então, essa nossa proposta ela foi criada para que, para vocês, fosse irrecusável. Algo que vocês olhassem e falassem assim, não, se funcionar, se o aplicativo funcionar, e se realmente tudo isso que vocês estão falando forem verdade, para a gente é ótimo. Então, a nossa proposta, ela sempre foi visando isso, para vocês olharem e falarem assim, não, tem todo sentido. Junto com isso, vocês que monopolizam o mercado, vocês que determinam qual aplicativo que vai atuar ali naquela região. Então, estrategicamente, vocês sempre vão estar trabalhando com os outros aplicativos abertos, sempre trabalhando com os outros aplicativos abertos. Primeiro, para garantir o dia de vocês, e segundo, para vocês irem credenciando esses passageiros para a mobilidade. E toda vez que tiver uma chamada na MRP Mob, vocês sempre nunca vão deixar de atender, porque esse passageiro, direto ou indiretamente, pode fazer parte da sua rede de usuários. Se não fazer parte da sua, faz parte de algum amigo seu, como é até o 7º nível. Então, é um ecossistema onde é um ecossistema colaborativo. Por mais que você pague 21% de taxa, como volta quase metade para você, então você pagou 11%, mas você está fidelizando os seus clientes. E aí, a questão de fidelizar e essa questão do processo colaborativo, duas coisas que eu queria comentar com vocês. A primeira aqui, primeiro eu quero agradecer ao Mário pelo fundo aqui de tela. Obrigado, tá, Mário? Grande líder aí, se estiver na sala, muito obrigado. E quero agradecer também ao sonhador que me mandou aqui uma reportagem muito interessante, principalmente para quem é motorista aqui, que fala o seguinte, que a nossa concorrente maior, ela registrou um lucro líquido de 6,88 bilhões de dólares no quarto trimestre de 2024. E
o lucro, e a empresa também obteve uma receita de 11,96 bilhões de dólares. Tá? Isso aqui está no site Poder Economia, depois Poder 360. E uma coisa interessante aqui, ó, o número de viagens feitas pelo aplicativo cresceu 18% em relação ao 4 trimestres do ano anterior, passando de 2,6 bilhões de corrida para 3 bilhões de corridas. Por que eu quis ler um pouco sobre isso? Para a gente entender que o mercado ele é muito gigantesco. Entendendo que o mercado ele é muito gigantesco, uma coisa muito importante, antes de entrar aqui, nós já estávamos perto de 15 mil usuários cadastrados nesse pré-market, nesse pré-cadastro. Uma coisa muito importante para vocês saberem é que quando você, nesse pré-market, tá? Porque o aplicativo ainda não está disponível, mas nesse pré-market, quando vocês cadastram motoristas amigos de vocês ou passageiros, e aí quando o aplicativo for liberado, como que vai funcionar o aplicativo? Ele vai estar dentro do painel, do nosso painel aqui para você poder baixar, mas se algum passageiro seu ou algum motorista que você cadastrou for direto na Play Store ou na Apple Store e baixar o aplicativo direto, quando ele colocar o CPF dele, automaticamente já vai estar atrelado à sua rede de usuários. Então, quanto a isso, vocês não precisam se preocupar. A melhor coisa agora é aproveitar esse pré-cadastro para cadastrar o máximo de motoristas e passageiros possíveis, para quando o aplicativo lá estiver liberado, né, além de agora, através do aplicativo, você já tem uma quantidade de pessoas já cadastradas. E aí, uma matemática que eu quero fazer com vocês aqui, rapidinho, não vou me estender, porque muitos de vocês estão cansados e muitos estão trabalhando, mas que, antes de entrar aqui, nós já estávamos perto de 15 mil usuários cadastrados. Né? Como a gente não consegue ter uma proporção exata de quantidade de motoristas e quantidade de usuários, passageiros, desses quase 15 mil, então vamos fazer uma conta aqui, que 6 mil são motoristas. Nós sabemos que são muito mais, porque motoristas tem sido um cadastramento assim muito brutal mesmo, porque geralmente traz 200, 300, trazem 1.000, mas 6 mil motoristas. E uma coisa interessante, só para a gente entender esse cálculo. Se a gente começasse hoje o nosso negócio, a gente tem aí mais algumas semanas de pré-cadastro, muito provavelmente nós vamos começar oficialmente com centenas de milhares de pessoas, mas vamos focar aqui em 6 mil motoristas. 6 mil motoristas que se iniciasse hoje o aplicativo, e aí se esses 6 mil motoristas fizessem uma média de 3 corridas por dia, vamos colocar bem baixo, sempre números bem baixos. Então, assim, vocês fazem corrida o dia inteiro, mas vamos colocar que uma média, tá? De 3 corridas por dia. Então, 6 mil vezes 3 corridas por dia, a gente está falando aí de 18 mil corridas por dia. Com 6 mil motoristas. 18 mil corridas por dia, vezes 30 dias, a gente está falando de 540 mil corridas. Esse mercado, por isso que eu quis ler a matéria antes, para vocês entenderem que qualquer número pequeno que a gente faça, a matemática é estratosférica, tanto que aqui é um número real, tá? Que hoje nós temos na empresa. Então, dessas 540 mil corridas, vamos fazer que seja uma média de R$14 a corrida, tem corrida de 20, 30, 10, vamos colocar R$14 para poder ser uma meta também bem pé no chão. Então, foi movimentado aqui R$7.560.000 em corridas. Então, esses 6 mil motoristas fizeram 3 corridas por dia, e aí uma média de R$14 por corrida. Quanto que movimentou aqui? R$7.560.000. 79% dessa receita foi dividida entre todos os motoristas que trabalharam. E agora vamos saber aqui quanto que é o lucro da empresa. Então, a gente faz aqui vezes 21%, que é o lucro da empresa. Então, a gente está falando aqui de R$1.587.600. Esse é um lucro real, que seria de uma empresa com 6 mil motoristas, fazendo 3 viagens por dia, durante 30 dias. R$1.587.600. Daqui, 45% volta. Então, 40 vezes 45%, a gente está falando de R$714.420 que volta para todos vocês e todos os usuários. R$714.000. Isso a gente está falando de uma conta hoje real, tá? De uma conta real que nós já temos no nosso pré-cadastro. Só que uma coisa muito interessante é que a gente está falando de 6 mil motoristas, mas no Brasil hoje nós temos 1.600.000 motoristas. Então, 6 mil motoristas, a maioria... Lógico, todos fazem parte da rede de vocês. Então, vocês sabem que para vocês baterem essa meta de terem 6 mil motoristas na rede de vocês, é muito simples, por conta da nossa duplicação. Só que só para vocês entenderem, se vocês batem uma meta individual, cada um de vocês aqui, de 3 mil motoristas, contando com todos os níveis, vocês têm lá 3 mil motoristas, esses 3 mil motoristas que também fazem lá 3 corridas por dia. Vamos sempre fazer metas bem baixas. Então, você vai ter aí 9 mil corridas por dia, 9 mil corridas por dia, que vezes 30 dias, a gente está falando de 270 mil corridas que teve na sua rede de usuários. Se a gente faz isso vezes R$14, a média do valor, sua rede de usuários movimentou 3.780.000. Movimentou. Se a gente tira aqui 21% disso, que é o lucro da empresa, a gente está falando de R$793.000, que foi o lucro da empresa.
do lucro da empresa, a gente vai pegar o que volta para você, tá? Isso é uma rede sua com 3 mil motoristas. Então, vai voltar para você 357 mil reais. E é lógico que esses 357 mil reais não é só seu, é dividido, né, em todo mundo que fez parte da sua rede, só que a maior parte vai para você, por você ser o 01 dessa rede de usuários. Então, vocês percebem que os números, eles são grandes, mas eles são reais. Então, hoje, essa live foi mais para vocês entenderem toda essa dinâmica que foi criada para beneficiar vocês, beneficiar os passageiros e beneficiar todo mundo que usa o nosso aplicativo. Então, basicamente, para vocês entenderem que vale muito a pena não só você usar o aplicativo por conta da taxa e por conta de fidelizar os seus clientes, mas vale muito a pena vocês estarem convidando motoristas amigos de vocês, para vocês estarem posicionando na rede de vocês, e sucessivamente eles também trazendo motorista. Porque quando o aplicativo ele estiver funcionando, e aí todos vocês estiverem trabalhando nas concorrentes e credenciando passageiros, proporcionalmente, toda vez que tiver uma corrida na mobilidade, que foi requisitado para vocês, porque tudo vai ser local, né? Então, foi tudo muito bem pensado, então vocês vão conseguir atender a MRP Mob, sempre vocês vão conseguir atender. Quando não tiver, vocês vão estar trabalhando onde vocês sempre vão estar trabalhando, mas vocês vão estar produzindo também para a sua rede de usuários na mobilidade. Com isso, os passageiros vão começando a acostumar a usar a MRP Mob e também vão começar a pegar o gostinho de credenciar não só os amigos que usam, mas também motoristas de aplicativo. E aí o que acontece? Começa uma fidelização coletiva, aonde vocês, motoristas, não vão deixar de usar o MRP Mob porque vocês criaram uma renda recorrente, porque imagina só, né, uma conta até mais pé no chão, é porque qualquer número é muito alto. Mas vamos tentar fazer uma conta aqui, mais reduzida, só para vocês entenderem assim. Vamos fazer uma conta bem baixinha. Vamos supor que você tem aí 500 motoristas na sua rede. 500 motoristas na sua rede, e cada um aí faça aí 3 corridas por dia. A gente está falando aí de 1.500 corridas. 1.500 corridas. 1.500 corridas vezes 30 dias, a gente está falando de 45 mil reais aí que foi movimentado. A gente pega 21% disso, 21% disso foi 9.450 lucro total da empresa. Se a gente pega 45% disso, foi 4.252 reais que foi para a sua rede. Todos esses 4.252 reais, pelo menos aqui, assim, proporcionalmente, tá? Uma média de R$ 1.000 aqui é sua, R$ 900, e o resto é dividido, depende da organização da sua rede. Mas só para vocês terem uma noção que com poucas pessoas, você tem uma renda recorrente que ela começa a ficar crescente, porque eu estou fazendo uma matemática aqui para ela ficar mais exata, mas quando faz uma matemática de vocês trazendo passageiros, aí fica uma coisa muito mais brutal, porque se você tem 10 motoristas trazendo 10 passageiros por dia, 30 passageiros por dia, que você vai ter em 30 dias 9 mil passageiros, então você tem aí 9 mil clientes. Então, quando você tem 9 mil clientes na sua rede lá de usuários, e eles fazem uma média de 4 corridas no mês, então 9 mil vezes 4 são 36 mil corridas. 36 mil corridas, que a gente coloca aqui uma média de R$ 14, são 504 mil reais, vezes 21%, a gente está falando de 105 mil reais, vezes 45%, a gente está falando de 47 mil reais, que volta de você para baixo, nessa distribuição com a rede que tem amigos de vocês, motoristas de vocês. Então, só para vocês entenderem a dinâmica de que todo o aplicativo ele foi criado 100% para beneficiar vocês, porque nós entendemos que todo investimento era necessário para o aplicativo ficar pronto e funcional, e depois do aplicativo estando pronto e funcional, se vocês não aderissem ao nosso aplicativo para começar a trazer os passageiros, e aí os passageiros começarem a ver as vantagens, porque vocês vão ver primeiro as vantagens do que os passageiros, vocês vão ver primeiro, porque vocês vão estar na rua, vocês vão estar cadastrando muitas pessoas que vão começar, a rede maior sempre vão ser a de vocês, motoristas, ou você que é líder, que tem muito motorista na sua rede. Então, você sempre vai começar a ver dinheiro primeiro. E aí começa a ter muita prova social, porque tirando o que vocês ganham, porque o que vocês ganham no dia a dia, vocês recebem no dia. Às vezes, a pessoa paga no Pix, pagou lá no dinheiro, enfim, não tem nada a ver. Agora, o comissionamento de rede, para quem é motorista, é semanalmente. Para quem não é, quinzenalmente. Mas motorista, semanalmente. Então, semanalmente, você pode pedir saque dos seus comissionamentos da indicação. O saque mínimo é R$ 50. Então, rapidamente, você vai bater esse saque mínimo de R$ 50. E a gente também está vendo na empresa para poder ver se a gente consegue adiantamento de emergência mas isso não estamos prometendo nada, nós estamos vendo. A gente consegue um saque de emergência de comissionamento para motorista. Outra coisa também, nós vamos ter o plano pós-pago e o pré-pago. Pós-pago e o pré-pago. Fica opcional de vocês, e o pós-pago dá para trabalhar bastante. Então, não tem impedimento para vocês trabalharem dentro do aplicativo. A gente está pegando várias ideias que, igual hoje foi falado, o Sérgio foi falando comigo, da questão de você colocar, assim, voltando para casa. Então, você foi em algum lugar, você coloca um endereço, aí existe uma limitação de corrida. Então, a gente está estudando isso
aí para poder aumentar a quantidade de corridas pingadas no percurso que você está voltando, enfim. Então, sempre quando a gente for fazer qualquer melhoria, sempre veio de vocês. E a gente está sempre aberto para ouvir vocês, de pegar e mandar para mim, para o suporte, enfim. Nós vamos criar o grupo de motorista, desculpa, aonde vocês sempre vão, lógico, com coerência, entendendo que a MRPMob é de todos nós, então a gente tem que ser coerente no que a gente reivindica, porque tem que ficar bom para vocês e para a empresa, porque a empresa é de vocês também. Mas a gente sempre vai dar preferência em agradar vocês, porque agradamos vocês, vocês que dominam o mercado, vocês sempre vão estar trazendo o cliente diariamente para nós, vocês que vão determinar o aplicativo que vai ser usado, consequentemente, os passageiros, os clientes, eles vão entrar no seu ritmo. Então, vocês que determinam as regras do mercado, o ritmo do mercado, por isso que a empresa ela foi criada visando beneficiar vocês. E mais uma vez, nós não falamos isso porque somos bonzinhos e queremos convencer vocês. Aqui a gente não precisa convencer vocês de nada. A gente só precisa conseguir fazer com que vocês entendam com clareza, que entendendo com clareza, tipo, é muito lógico, tipo, é todo sentido vocês baixarem o aplicativo e usar. Lógico, né? O aplicativo tem que funcionar, mas como motorista, isso não é problema nosso. Isso é problema da empresa. Tá bom, meus amigos? Então, quero agradecer a presença de vocês. Desculpa por ter estendido tanto a live. A live aí acabou tendo 29 minutos agora, 30 minutos. Obrigado vocês que trabalharam o dia inteiro, pararam aí para poder escutar. Obrigado você que está trabalhando e parou para poder ver nossa live. Você pode estar vendo pelo YouTube. Então, obrigado também pela participação de vocês. Obrigado pela parceria que está se formando hoje. Nós temos já milhares de motoristas espalhados pelo Brasil e vamos ter aí milhões de motoristas espalhados pelo Brasil. Isso daí eu não tenho dúvida nenhuma, dúvida nenhuma. A nossa duplicação, ela é muito rápida. Então, muito obrigado pela parceria que nós temos. Muito obrigado. Parabéns pelos guerreiros que vocês são, pelos trabalhadores que vocês são. Eu, antes de trabalhar com economia compartilhada, eu morava em São Paulo, capital. Eu trabalhei 12 anos como motoboy, então eu sei o que é trabalhar no trânsito, eu sei como que é. E meu pai, que já está velhinho, já está com 89 anos, até hoje é motorista, 89, 88, até hoje é motorista de aplicativo, sempre trabalhou de táxi, agora motorista de aplicativo. Então, assim, eu sei as dores da minha parte como motoboy, da parte do meu pai como motorista. Então, assim, é uma honra poder hoje estar junto com vocês nesse projeto, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Fábio Lopes. Contem sempre comigo. Para o que vier, tamo junto e rumo ao topo.